Nós hoje, no início da segunda metade do século XXI, nós temos uma psicologia engajada com políticas públicas de saúde, de educação e de assistência. E eu fico muito feliz que isso tenha se passado dessa forma, porque os psicólogos tiveram um papel extremamente importante, relevante, em algumas das questões sociais mais importantes do século passado, que foi o fim dos manicômios, né? Uma política de saúde mental sem instituições de segregação. E eu fico muito feliz da psicologia ter posições, de nós não nos furtarmos às grandes questões, às grandes polêmicas, porque assim como nós estamos hoje comemorando os 50 anos da psicologia, nós temos aqui no Senado Federal acontecendo uma comissão de senadores que está revendo o Código Penal, que faz 72 anos, ele foi elaborado na época da ditadura de Getúlio Vargas. E é um Código Penal que vocês imaginam, ele foi tendo puxadinhos, adendos, hoje não tem organicidade, não tem harmonia, é um código que não corresponde, porque na medida em que você faz uma lei para X e põe penas a mais para essa lei, você vê que essa lei você tem uma punição por um crime, que um crime muito mais perverso, diríamos, ou grave, está com muito menor punição. Então, agora é uma grande chance de nós, brasileiros, podermos rever esse Código Penal. Nós vamos ter que nos posicionar nessa comissão também de discussão de Código Penal sobre a posição dos psicólogos frente a questões, principalmente a questão de homofobia, relações homossexuais, todas essas questões, porque a possibilidade de retrocesso existe. E nós temos que, como psicólogos que somos, como responsáveis que somos, pela saúde mental, principalmente, pela harmonia, pelo bem-estar, pela paz de convívio entre as pessoas, pela sensibilidade que desenvolvemos no exercício da profissão, nós temos a obrigação de sermos corajosos e de enfrentarmos as situações que hoje no Brasil estão muito, muito acirradas. E ao contrário do que nós vivíamos há 10, 15 anos atrás, né? Hoje o ambiente é tenso frente à exacerbação que não deveriam existir numa sociedade que procura o melhor. E eu quero dizer, nós psicólogos, nós procuramos sempre o melhor. A psicologia assume com veemência a agenda afirmativa que emerge no cenário nacional das políticas públicas. Passa, então, a pensar a questão da subjetividade a partir de diferentes lugares sociais e amplia seu foco, assambarcando as diferenças regionais das populações quilombolas, das quebradeiras de coco, povos indígenas, em especial as ameaças agora sofridas pelo povo Guarani e Kaiowá, dos sertanejos, do Nordeste, dos escalpelamentos de mulheres na região amazônica, das emergências e desastres na região Sul e Sudeste, dentre outras questões pontuais do nosso país. Sabe-se que muito há por fazer, mas muito se tem a celebrar. Não podemos deixar de falar de projetos fundamentais para a psicologia, como o projeto de lei das 30 horas, que a categoria aguarda a aprovação final e que ontem foi aprovado pela Comissão de Seguridade Social. Temos a expectativa de que essa Casa dê igual atenção e prioridade ao anteprojeto da nossa lei que criou o Sistema Conselhos, a 5.5766, pois essa consolida o avanço democrático do Sistema Conselhos e que, tão logo o referido anteprojeto chegue a essa Casa, possa ser aprovado com toda agilidade. Acompanhamos e participamos ativamente de todas as audiências públicas e, às vezes, somos surpreendidos pelos setores conservadores que tentam impedir conquistas importantes, senador, como o rebaixamento da idade penal e aqueles que impedem a consolidação da Lei 10.216, da reforma psiquiátrica. É preciso ter um olhar cuidadoso para esses projetos de lei,
que garantem a proteção integral das crianças, da saúde mental e da diversidade sexual. Os ventos dos anos 80 que possibilitaram que a psicologia se modificasse e passasse a se perguntar: será que é este mesmo o compromisso que queremos ter com a sociedade brasileira? Será que nós queremos ficar restritos aos consultórios particulares onde a elite é atendida? Será que nós queremos estar nas escolas e nas indústrias trabalhando para colocar a pessoa certa no lugar certo? Ou nós queremos trabalhar mais amplamente pela felicidade, pelo bem-estar, pelas condições dignas de vida da sociedade brasileira? E essa resposta demos com coragem, com ousadia, com criatividade, fomos capazes de inaugurar uma outra psicologia para o Brasil e para os brasileiros. Uma psicologia que se uniu à América Latina, que inaugurou um pensamento na América Latina moderno, atual, crítico no campo da psicologia. Uma psicologia que ousou reunir milhares de pessoas na primeira mostra de práticas em psicologia e agora reunirá novamente milhares de pessoas na segunda mostra, agora proximamente em setembro. Uma profissão que se instalou ainda muito restrita, muito pouco diversificada e que cresceu nas suas áreas, inventou áreas como as que hoje até temos aqui os seus representantes, né? A psicologia do esporte, a neuropsicologia, a psicologia hospitalar, a psicologia escolar, enfim, foram a psicologia comunitária, a psicologia das emergências e desastres, né? A jurídica, foram muitas áreas que foram se diversificando, inventando e construindo e constituindo uma psicologia que nos anos 90 decidiria definitivamente que compromisso ela queria manter com a sociedade brasileira e se aliou à população, aos interesses da população, olhou a situação, a condição de vida indigna da maior parte da nossa população e disse: é com esta gente que eu quero trabalhar, é para esta gente que eu quero colocar o meu conhecimento, a minha técnica a serviço. E sob o apelido de compromisso social da psicologia, nós fomos à luta e cada um de nós, nos seus locais de trabalho, foi inventando como pôde a forma de manter esse compromisso. Faço questão de registrar que, por humildade e modéstia, nem Humberto nem Ana Bock registraram, mas dizer que a ofensiva reacionária, farmacêutico-manicomial, antimanicomial em curso, não teria sofrido uma interrupção, um acomodamento, sem a atitude corajosa do CFP, que liderou em marcha a Brasília a exigência para exigir, até de um governo democrático como o nosso governo, o governo de Lula, que fosse feita a Conferência Nacional sobre Saúde Mental, removendo medos, temores, e foi um momento de repactuação que deve ficar registrado em placa como das grandes contribuições dessa entidade, dessa profissão que completa 50 anos, garantia de que a democracia brasileira seguirá avançando. Tanto reconhecer o FENIPP, mas também valorizar as entidades sindicais, os princípios da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, de trabalho decente, e uma questão que será o próximo passo depois das 30 horas da luta sindical, que é aí criar nortes e diretrizes de patamares dignos da referência salarial, que este é um problema bastante grave que temos que enfrentar, porque temos profissionais que se dedicam amplamente, francamente ao trabalho, mas que o reconhecimento, muitas vezes social disso vem, mas o monetário que é necessário para a sua vida cotidiana não vem. Então, essa é uma pauta que a gente reconhece que é importante.